Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, tenho 32 anos, sou casada e há 12 anos eu trabalho na área de manicure e pedicure. Bom, logo que eu me casei, eu fui demitida do meu emprego e fiquei sem saber o que fazer quando terminasse o meu seguro-desemprego. Na época eu trabalhava como telemarketing e foi aí que a minha sogra sugeriu que eu fizesse o curso de manicure e pedicure. Como eu sempre gostei de fazer as minhas próprias unhas, ela viu uma oportunidade de ganhar dinheiro. E foi nesse momento que eu decidi fazer meu primeiro curso e surgiu o instinto de trabalhar na área da beleza. E eu confesso para vocês que mesmo gostando de fazer unhas, eu ainda não me sentia completa. Sempre procurava por algo a mais. Então eu sempre tentava acrescentar outros serviços para agregar valor e tentar preencher o vazio que eu sentia. Durante esses 12 anos eu já fui vendedora, design de sobrancelha, maquiadora e até confeiteira. Eu até que estava indo muito bem no ramo da confeitaria, até que surgiu a pandemia. Nessa época eu trabalhava de terça e quarta na esmalteria como manicure e de quinta a domingo com encomendas de bolos e sobremesas para festas e eventos. Mas daí, como veio a pandemia, acabou as minhas encomendas e eu fiquei perdida sem saber o que fazer. Durante 2 meses eu fiquei sem trabalhar e tentando pensar em alguma solução. Como ainda estava tudo fechado, não vinha nada na minha mente. Até que um certo dia, uma cliente da esmalteria entrou em contato comigo e me pediu para ir até a casa dela para fazer as unhas. E foi então que eu voltei com força total para a área de manicure, só que agora com um diferencial: alongamento de unhas e esmaltação em gel. E eu vou contar para vocês como surgiu a ideia de fazer alongamento de unhas e como eu entrei para essa área. Bom, a primeira coisa que eu fiz na época foi começar a divulgar que eu estava atendendo em domicílio, até conseguir um salão que eu pudesse atender, pois como ainda estávamos em pandemia, estava tudo fechado. Só que me conhecendo, eu sabia que eu ia querer algo a mais, além de fazer manicure e pedicure tradicional. Foi quando eu decidi entrar para o mundo de alongamento de unhas. De início eu achei que não teria futuro, pois já havia tentado uma vez e não tinha gostado do resultado. Então comprei um kit bem China pelo Mercado Livre. Para vocês terem uma noção, nesse kit vinha motor, cabine, géis, todos os tipos de extensores e eu não paguei nem R$300. E assim que chegou o kit, eu já comecei a minha jornada. E como eu sou uma pessoa bem ansiosa, nem esperei o dia do meu primeiro curso e já comecei a treinar em mim mesma, assistindo vídeos no YouTube. E sabe qual foi o resultado? Até que ficou bom, só que não durou nem 24 horas as primeiras unhas. Mas vou contar o porquê disso ter acontecido. Eu queria aprender a fazer sem saber a técnica, então olhava vários vídeos e no final fazia do jeito que eu achava certo. Mas isso durou só até o dia do curso, porque aí sim as coisas mudaram. Foi nesse dia que eu aprendi que existe um passo a passo para fazer acontecer e também aprendi que os tipos de produtos interferem na durabilidade. Então, sabendo disso, comecei a treinar e assistir vários vídeos e lives todos os dias para aprender cada vez mais e me aperfeiçoar. E confesso que no começo não foi fácil. Eu demorava em média 7 horas para fazer um alongamento e ainda não ficava perfeito. Mas depois de atender vários modelos, meu resultado e meu tempo começou a melhorar. Nessa época eu já estava atendendo em um salão como manicure tradicional e aproveitava para treinar alongamento em clientes e funcionários do espaço.
Até que chegou o momento de eu começar a atender como profissional, cobrando pelo meu serviço. Então comecei a divulgar nos grupos da cidade, mas confesso que tinha pouco resultado. Em um certo dia apareceu a propaganda de um curso de como lotar a agenda, mas como eu estava começando na área, não tinha dinheiro para investir no curso. Então eu participei da semana gratuita da jornada 30X e coloquei tudo o que ele falou em prática. E foi aí que as clientes começaram a surgir. Eu lembro que isso foi em novembro de 2020 e só com as dicas gratuitas já consegui um bom resultado em dezembro. Foi o meu primeiro salário mais alto que eu já tinha ganho. Lembro que foi em torno de R$ 4.000 e eu pensei comigo, de agora em diante é só sucesso. Mas como nem tudo são flores, o primeiro obstáculo apareceu. No final de janeiro, eu caí enquanto patinava e quebrei os 2 pulsos. Nesse momento, meu mundo desmoronou, pois não teria como trabalhar. E eu sabia que tinha que fazer o repouso de forma certa para não ficar com nenhuma sequela. E foram 2 meses até eu conseguir ter alta para poder voltar a trabalhar. Quando o médico me liberou, eu já fiquei toda animada e já voltei com os atendimentos no outro dia. Trabalhei a sexta-feira o dia inteiro e no sábado, quando eu estava no meio do atendimento, eu recebi uma ligação do meu marido, me falando que estava com suspeita de Covid. Na hora eu pensei, não é possível, eu fiquei 2 meses em casa e ele não teve nada. Agora que eu voltei, ele vem com essa. E com muita dor no meu coração, lá estava eu afastada por mais 20 dias. Como eu já não tinha mais clientes, eu combinei de trabalhar só de quinta a sábado no salão. Estava tudo certo para eu voltar. Mas na quarta-feira eu recebi uma mensagem dizendo que eu não era mais bem-vinda no salão. E eu juro que nesse momento eu pensei que o melhor que eu tinha a fazer era desistir. Parecia que Deus não estava querendo que eu trabalhasse com isso. Foi uma coisa atrás da outra. Mas como uma boa ariana, eu fui lá no salão, busquei o restante do material que estava lá e resolvi recomeçar do zero. E agora era do zero mesmo, pois não tinha nem local e nem clientes para atender. E lá estava eu, novamente, fazendo anúncio de atendimento em domicílio. Eu não tive preguiça, colocava todos os materiais na minha bolsa e ia na casa das pessoas para realizar o alongamento. Enquanto isso, estava à procura de um lugar para alugar uma sala, mas isso não estava sendo nada fácil. A única coisa que eu pedia a Deus naquele momento era uma cliente por dia. Não precisava lotar a minha agenda, eu só queria uma cliente para não desanimar. Mas Deus nunca falha e Ele me concedeu muito mais. Quase 2 meses de procura e eu finalmente encontrei um salão para atender. Como não tinha clientes, fiz o combinado de começar comissionada e depois ir para aluguel. Nessa época eu não tinha uma sala para atender, eu coloquei a minha mesa junto da cabeleireira para que as clientes pudessem me conhecer e conhecer o meu trabalho. Além disso, fiz as unhas das profissionais que trabalhavam comigo para poder divulgar e aumentar as visualizações. Mas vocês lembram daquele curso para lotar a agenda? Pois é, como eu queria dar a volta por cima e mostrar que eu sou capaz, eu decidi comprar o curso e foi a minha virada de chave. Lembro que o professor falava que o curso dele era tipo uma faculdade, de tão intenso. E realmente, ele não estava mentindo. Coloquei tudo o que ele falou em prática e em menos de 1 mês eu comecei a ver os resultados. Continuei junto com a cabeleireira nessa época, mas já não era mais comissionada.
agora eu pagava aluguel do espaço. Gente, parece até brincadeira, mas quando eu comecei nesse salão, eu tinha apenas 5 clientes, 3 manicures tradicional e 2 de alongamento. Hoje eu realizo em média 100 atendimentos por mês e posso falar que apenas 5 são manicures tradicional e o restante já é tudo alongamento ou esmaltação em gel. Mesmo com as dificuldades que eu enfrentei, com a vontade de desistir, eu lutei para chegar aonde eu cheguei. Em 2 anos de profissão, eu fiz mais de 9 cursos para poder me especializar e ter o resultado que eu tenho hoje. Uma coisa que me ajudou muito a chegar no resultado de naturalidade foi pegar uma foto de uma unha que eu admirava e ficar comparando com o meu resultado. Às vezes eu acho que eu era até chata com isso. Toda hora eu ficava perguntando para o meu marido ou para a dona do salão o que eu posso melhorar. Mas foi com a minha chatice que eu consegui. Foi um passo de cada vez, uma etapa de cada vez, até chegar ao meu próprio método. Hoje eu tenho a minha própria sala de atendimento, no mesmo salão que me acolheram quando parecia que tudo estava desmoronando. E todo dia quando eu chego para fazer os meus atendimentos, eu me emociono. Eu lembro de quando eu tive que abandonar as minhas clientes devido à quebra dos meus pulsos. Lembro de quando eu tive a esperança que tudo ia melhorar e de repente eu me vi sem local para atender. Eu não comecei do alto, eu não tinha nem cadeira para sentar. Eu sentava no puff para realizar os atendimentos. E agora eu tenho uma sala onde tento dar o melhor para as minhas clientes, porque se não fosse por elas terem confiado em mim no meu trabalho, eu não teria conseguido. Então meu recado para você que quer começar na área é: não é fácil, é trabalho duro e requer muito estudo, mas no final é muito gratificante. Já tive casos de atender pessoas que estavam com depressão e no final do atendimento ver elas chorando e me abraçando por agradecimento. Pois nós não fazemos só unha, nós transformamos a autoestima da mulher. E hoje eu sei que na vida nós precisamos de uma coisa: coragem. A coragem de não desistir, a coragem de recomeçar quantas vezes forem necessárias e a coragem de lutar pelos nossos sonhos. E o mais importante, coragem de dar o primeiro passo. Se eu tivesse desistido naquela época, eu teria aberto mão de viver o que eu estou vivendo hoje. Então, por mais difícil que esteja a sua vida nesse momento, coragem, pois ela é a única coisa que pode fazer as coisas acontecerem de forma diferente.